Tudo bom, pessoal? Hoje vai ser sobre multímetro. Escolhi esse modelo aqui para vocês, principalmente para quem não tem muita habilidade com multímetro. É um modelo automático. Por quê? Quando você não tem muita habilidade, você esquece de trocar, de selecionar a escala, ou se perde nas escalas. E uma medição na escala errada, você queima seu multímetro. Então, o que eu recomendo? Um multímetro automático para pegar a experiência com multímetro, tá bom? E multímetro barato. Não vai comprar multímetro caro se você vai começar a trabalhar com multímetro agora. Porque você vai queimar. Até um automático você vai queimar. Eu tenho 25 anos que eu trabalho com multímetro, até mais um pouco. E vira e mexe eu queimo um multímetro, tá? Um dia desses mesmo eu queimei um multímetro aqui. Uma falta de atenção, um segundo, você perde o seu multímetro. Esse multímetro eu peguei de um link, paguei R$ 75, tá? Tá lá na internet, vocês vão encontrar. Ele vai atender o básico do que a gente precisa. Antes de ligar o multímetro, antes de acionar o botão dele, deixa eu desligar aqui, o que eu preciso fazer? Vocês têm que ler o manual. Eu vou pegar aqui só o resumo do manual para a gente entender o que a gente pode medir com esse multímetro, tá bom? Porque tem variação de manual para manual. Então, primeira coisa, tensão DC, que é tensão contínua, mede até 600 volts. Isso aqui é a precisão dele, é a tolerância. Então, aqui está falando que ele tem 1% de tolerância. Isso quer dizer que se ele me apresentar 50 volts, pode ser 49,5 ou pode ser 50,1, 1% de tolerância, tá? Em 100 volts pode ser 99 ou pode ser 101. Essa tolerância para a gente que trabalha com equipamento odontológico é um pouco insignificante, tá bom? Não vai ter problema não. Tensão alternada até 600 volts. Corrente contínua. Isso aqui é muito importante porque no equipamento odontológico eu tenho correntes maiores que 10 ampere e aqui ele fala que ele mede até 10 ampere, tá? Corrente alternada também mede até 10 ampere, então ficar atento nesse ponto. Resistência até 600 mega, que seriam 60 milhões de ohms. Teste de continuidade, uma informação importante que eu tenho que saber. O alarme sonoro integrado será ativado se a resistência for inferior a aproximadamente 50 ohms. Não necessariamente 50, ele colocou aproximadamente, tá? É, então, não necessariamente se ele gerar o apito sonoro, não necessariamente que eu tenho curto-circuito fechado de 0 ohms. Pode ser que tenha até 50 ohms. Teste de diodo. Ele me entrega aqui uma tensão de circuito aberto, aproximadamente de 3 volts. Capacitância, ó que interessante. Esse manual diz que mede capacitância. O aparelho não mede capacitância, tá? Então, sempre que a gente pegar, a gente tem que ir comparando multímetro e manual e realizando os testes. Porque às vezes os manuais não são. Ainda mais que esse aqui é em português e esse aparelhinho é importado. Provavelmente foi traduzido ou pegar o manual de um genérico, tá? Então vamos lá. Eu montei um circuito aqui onde eu tenho tensão elétrica, eu tenho resistência elétrica, eu tenho um diodo, tenho um teste de continuidade e vai dar para medir corrente aqui também em cima dele, que é tensão baixinha, tá? Para vocês já irem se familiarizando. O que é legal do automático? Eu ligo o multímetro e ele já me aparece a escala APO, automático, tá? Aqui no cantinho. Aí, deu para ver aí. Em cima desse resistor eu tenho uma tensão elétrica, porque o circuito está acendendo esse LED. Então eu vou colocar o multímetro e ele já vai reconhecer que eu quero medir tensão. Ó, 1,7 volts DC. Ali no cantinho já apareceu o DC.
canto superior esquerdo, aqui. Como deu o sinal de negativo, quer dizer que a polaridade está invertida. Então, eu inverto aqui 1,807 volts, 1,8 volts, né? Então, do meu lado esquerdo aqui, eu tenho o polo positivo e do lado direito o polo negativo. Então, a tensão da bateria ou da pilha ou da fonte chaveada, ela vem positivo e negativo, tá? Quando eu inverto, ele inverte a polaridade, eu sei que o preto está no positivo e o vermelho no negativo. Agora eu vou desenergizar o sistema, vou tirar aqui, pronto. Agora eu vou medir o mesmo resistor, ó. O que o multímetro vai fazer? Não existe tensão. Tá vendo que ele mudou a escala sozinho? 102 ohms. Lá em cima, na barrinha superior, aparece o símbolo de resistência, ó. 114 ohms, medindo no mesmo local, tá bom? Então aqui a gente mediu resistência, mediu tensão. Se fosse AC, ele ia aparecer AC, alternado, tá? Tensão, resistência. Agora eu vou medir a corrente desse sistema. Então eu vou retirar um pino aqui do resistor e vou colocar esse multímetro em série. Sempre que eu vou medir corrente, todos esses multímetros, tá? Vocês vão retirar o pino banana vermelho aqui do input e transferir para o pino banana onde eu tenho A e milha A. Tem multímetros que medem até 20, tem multímetros que medem até 10 amperes. Tem que sempre observar esse detalhe. Esse aqui é até 10, então eu não posso ligar uma bomba a vácuo aqui, por exemplo, que uma bomba a vácuo trabalha aí às vezes com 12, 15 amperes. Vou queimar o multímetro. Então eu tenho que ter noção do que eu estou medindo também. Como aqui eu estou com um circuito de LEDs, LED é miliampere. Então eu vou ligar em série. Ó, eu tirei o terminal do resistor aqui, ó, esse terminal estava ligado com o terminal do LED. Então eu vou colocar uma ponta de prova no LED e outra no resistor. Quando eu faço isso, o LED acende, ou o motor vai funcionar, o que for. Ele me entregou lá 17 miliampere. Aparece o M lá em cima, minúsculo, o A de ampere, tá? E lá no canto esquerdo superior, DC, que é corrente contínua. Então, 17 miliampere. Ok? Vou retirar o pino agora, porque este terminal só serve para medir corrente. Volto para medir, volta para o automático. Vamos medir agora diodo. Então, de anodo para catodo, ele não pode conduzir. E aqui ficou invertido, porque o vermelho é para cá. Anodo para catodo. Não conduz nada, tá? Então, aparentemente, circuito aberto. Até agora tá bom. Agora eu vou inverter, ele tem que conduzir e me apresentar uma resistência ohmica conforme o fabricante desse diodo. 406 ohms. Beleza, o diodo tá legal. Vamos medir o diodo. Vou fazer uma medição de continuidade agora. Vamos pegar aqui o próprio cabinho do diodo, como se fosse um pedaço de fio aqui, ó, aqui e aqui. Ele vai dar menos que 50 ohms, já apitou, legal. Potenciômetro não tem necessidade, porque é um resistor variável, capacitor não vai dar para medir com ele agora. Eu posso deixar no automático e posso mudar aqui também. Quando eu sei o que eu quero mudar, ó, apertei uma vez, ele me entregou DCV. Ó, DC no cantinho aqui, tensão contínua. V é de tensão, DC é de tensão contínua. Então, tensão de bateria, de pilha ou de fontes chaveadas. Aperto mais uma vez, ele mudou para AC e V. V é tensão. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Aí. V, tensão, AC, alternado. Aqui eu vou medir a minha rede elétrica, a tomada elétrica ou a saída de um transformador. Aperto mais uma vez, ele me muda o símbolo de ohms, resistência ohmica, tá? E até o símbolo de continuidade.
aperto mais uma vez, ele veio para o automático de novo. Esse multímetro tem um botão que é o NCV, que é para detectar tensão elétrica sem precisar de contato físico. Ele pega o campo magnético de qualquer fio. Então eu aperto uma vez, ele deu a letra EF. Eu vou aproximar aqui eu tenho lembra que a gente tem 1,8 volts? Vou aproximar do cabo. Apitou, beleza, ele não mostra valor, ele só indica que tem tensão. Aqui eu tenho 5 volts, apitou. Aqui eu tenho 127. Já apitou, legal? Sem ter que. Às vezes eu quero fazer uma medição, então eu não preciso decapar o fio para encostar a ponta de prova, eu não preciso dos 2 pinos. Então, só de chegar próximo, tá? Essa função hold é quando eu quero gravar o. Coloquei lá, deixa eu simular ela aqui para vocês. Aqui não vai dar porque o meu circuito é corrente contínua e está estabilizado. Eu vou medir a tensão em cima do LED verde, quanta de tensão eu tenho. Então, já coloquei no automático. Pronto. 1,8. Vou colocar aqui. Vamos lá. Não tá pegando legal. Aí. 2 volts em cima do LED, ó. Opa, com uma mão é complicado. 2 volts. Tá oscilando um pouquinho, parou de oscilar. Mas se ele estivesse oscilando e eu apertasse o hold, ele ia segurar a maior tensão. Aí se eu oscilasse agora para 1,9, ele ia mostrar só o 2,005. Então, ele me mostra o pico de tensão ou de resistência e deixa isso gravado na tela. É importante para eu pegar a oscilação de energia numa rede elétrica. E ele ainda tem mais uma coisinha que é legal aqui, que é um LED, uma lanterninha aqui. O LED do painel, que aqui acende e apaga o LED do display. Quando está escuro, ajuda muito esse display aceso. E aqui uma lanterna, tá? Às vezes, dependendo do local também. Então, é uma lanterna fraquinha, mas ajuda no dia a dia, tá? Então, tá aí um multímetro que vai atender a necessidade de vocês no dia a dia, na parte da odonto. Aí você vai falar, não, mas assim, esse multímetro ainda é caro para mim, precisava de algo mais barato. Aí eu encontrei esse outro multímetro aqui. Esse multímetro custou R$35. Então, o que eu vou fazer? Antes de ligar o multímetro, o que eu vou fazer? Manual do multímetro. Vamos ler o manual do multímetro. Eu vou só no resumo aqui. Só para ver o que esse multímetro mede, tá? Então, vamos lá. Comecei aqui. Corrente alternada. Ele mede até 600 amperes. Tensão, corrente contínua e corrente alternada, mede até 600 volts. Resistência, mede até 2 mega-ohms. Teste de diodo, mede os diodos até 2, com circuito aberto maior que 2,8 volts. Teste de fio vivo, é aquele detector sem precisar encostar. De 180 até 400 volts, tá legal? É o alcance dele. Olha uns detalhes que mudam muito. Resistência ohmica, esse aqui mede até 2 mega, aquele lá mede até 600 mega, 60 mega. 2 para 60 mega. Essas resistências muito altas, para a gente, não tem muita importância. A gente sempre vai medir aqui até 20K, 30K, 45, 50K no máximo, nunca mais que isso, tá? A única diferença que ele tem legal é que ele mede corrente em alternada, só que ele não mede corrente de circuito de corrente contínua, só de alternada, tá?
Vou realizar alguns testes nele aqui, então, em cima do circuito primeiro. Eu vou começar aqui em resistência ôhmica. Então, eu tenho que ter uma noção do que eu vou medir. Aqui, onde eu tenho o símbolo de resistência ôhmica, é no primeiro e no segundo, 2 mega e 200K. 2 mega é a maior escala que eu tenho. Então, eu vou medir este resistor. Só que como eu não sei o valor do resistor, eu não sei se ele é muito alto, eu sempre vou na escala maior. Vou colocar na escala de 2 mega, que é a maior escala que eu tenho, e vou medir para ver o que eu tenho. 0,416. Poxa, se está tudo para cá do zero, posso baixar uma escala. Posso colocar 200K. Agora eu trouxe a vírgula uma casa para a lateral. Se ele fica aqui, fica melhor. Aí. Então vamos lá. Aí, 47,4 ohms. 47,4 ohms. Tá? Se fosse K, ele apresentava a letra K aqui. Não apresentou. Vou colocar na escala de continuidade. Aqui a resistência é bem baixinha. Não tenho nada muito baixo. Vou medir aqui a continuidade em cima de um cabo. Já apresentou, deu 0 ohms. Agora aqui, essa escala é de 600, até 600 volts corrente contínua. Nenhum multímetro que não é automático, eu tenho que tomar muito cuidado com isso aqui. Deixa eu ver se consigo focar aqui. 600, o símbolo de tensão contínua é um risquinho firme e um pontilhado embaixo, tá? E o símbolo de alternado, que está logo aqui em cima, é o símbolo, a letra V, que é a tensão, e só a cobrinha, que é o símbolo de tensão alternada. Então, eu tenho que saber se a minha tensão é contínua ou é alternada. Colocar na escala contínua e colocar a ponta de prova na alternada vai queimar o multímetro. É um detalhe que não pode passar despercebido. Por isso que eu falei do multímetro automático. A gente, no dia a dia, você coloca em 600 e vai medir. Então, eu vou medir a tensão em cima do resistor. Vou chegar para cá aqui. Vamos lá. Em cima desse resistor. Eu tenho aqui 0,02 volts DC. Tá vendo que a escala desse multímetro é muito maior do que a escala do outro multímetro? O outro multímetro ele me colocou a vírgula aqui no canto. Então ele mostrou 1,8 volts. Esse aqui ele vai arredondar a casa para 1 volt, é porque ele está dando menos de 2. No momento que isso aqui chegar a 2 volts, ele vai colocar 0,002, 2 volts, tá vendo? Mas ele está dando 1,80, 1,90, ele está variando, fica variando aí um pouquinho em cima disso aí. Deixa eu ver a tensão do LED, também é 1 volt, a mesma coisa que apresentou aqui. Então, para circuitos eletrônicos, para medir tensão baixa, é muito alta essa escala. NCV é aquela detecção, né, a letra EF. Só que esse multímetro aqui, ele funciona assim, eu coloco qualquer ponta de prova aqui no NCV, vou pegar a ponta positiva. Agora, positivo, que vai me dar, ó, vou aproximar do circuito, ó, tensão, eu não preciso tocar, eu vou colocar aqui na capa do fio. Tem tensão, tá vendo? Ó. Legal? Então, é o meu NCV. Não gostei dele porque ele não é tão preciso também. Eu não estou encostando em nada lá, mas o cabo está pegando a tensão da bateria aqui. Precisão muito baixa, tá? 600 volts alternado agora. Se eu esquecer esse cabo aqui, eu já queimo o multímetro. Tenho que voltar ele para o positivo. Então, aqui eu vou medir, posso medir a tomada ali, mas não tem necessidade. Vamos acelerar aqui, que vocês já entenderam essa parte. Agora, ó, daqui para cima, 600, tá vendo a letra A? De corrente. 600 amperes, 20 amperes, 2 amperes. Essas três escalas aqui, esquece o cabo.
Se eu colocar o cabo em circuito, eu vou queimar o multímetro. Essa escala aqui é para medir o consumo, assim, ó, medir o consumo da corrente elétrica passando pelo fio. Como aqui deu corrente contínua, que é um circuito de corrente contínua, eu tenho aqui uma fonte, tá? Uma fonte que está reduzindo para 5 volts e tenho um Arduino aqui, eu não vou conseguir medir a tensão, a corrente, desculpa, a corrente com esse multímetro, só com um multímetro que meça a corrente contínua. Existem multímetros com alicate amperímetro que medem a corrente contínua sem precisar ligar em série, só abraçando? Existem várias marcas. São multímetros na faixa de R$ 1.000, tá bom? Então, é um multímetro também pequenininho, ó, cabe na palma da mão, custa R$ 35, é um multímetro legal para ter na maleta, tá bom? Tem o botão de hold também, que trava a maior tensão. É bem simples, bem funcional. É o que a gente precisa. Então, na hora de escolher o seu multímetro, hoje eu diria que seria legal ter esses dois. Esse aqui me entrega com mais precisão tudo que eu preciso para medir resistência, uma lâmpada, um LED, um kit LED, a corrente em DC de um kit LED, a tensão de saída de um transformador, alguns componentes da placa como diodo, resistor, tá? Ponte retificadora. E este aqui eu utilizaria em bomba a vácuo. Bomba a vácuo é muito legal eu saber o consumo da corrente dela. Outra coisa que é interessante eu saber também o consumo da corrente do transformador na cadeira para saber qual fusível eu vou dimensionar. Então, eu só abraço ali e ele me entrega. A função dele seria esse aqui para tudo e esse aqui quando eu precisar medir a corrente elétrica de um circuito alternado. É uma corrente mais alta, tá bom? Tem vários modelos, vários fabricantes. Recado que eu vou dar para vocês: fiquem espertos e esse multímetro, tem um multímetro aqui, esse multímetro aqui, lá na internet fala que mede capacitância e no manual fala que mede, ele não mede, tá bom? E esse multímetro aqui, lá na internet, no anúncio dele, lá dizia que media corrente contínua até 600 volts. Ele não mede corrente contínua, propaganda enganosa. Às vezes eles copiaram o link, no manual no manual ele não fala que mede corrente contínua, aqui só corrente alternada, no manual tá certo. Mas no anúncio dele, lá na internet, dizia que media tensão contínua. Não acredita em anúncio. Vocês olham em vários fornecedores na internet e comparem os anúncios para ver. Mesmo assim, pode ser que um copiou do outro. Então, sempre olha pela foto, tenta identificar, porque aqui tem a nomenclatura toda aqui. Tá legal? Então, de início, aqui vocês já conseguem ir realizando alguns testes aí na bancada para ir se familiarizando com o multímetro. Legal?